Fala piazada, beleza? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal do Hora da Roça. E o tema que eu trago a vocês hoje é como realizar o cultivo dessa planta aqui na minha mão, como também aqui atrás, conhecida popularmente como Espada de São Jorge. Ela possui diversos outros nomes populares que vocês poderão conhecer aí no decorrer do vídeo. Bom, ela é uma planta extremamente resistente que se adapta muito bem a diversos ambientes, tanto a sol pleno quanto meia sombra, inclusive em ambientes internos como dentro da sua própria casa. Ela é muito resistente mesmo, pessoal, ela é uma planta rústica pra caramba. E essa daqui eu vou cultivar aqui atrás de mim, ao redor desse tronco. É uma área de meia sombra, pois aqui em cima tem uma árvore de ipê muito grande que permite uma sombra nesse espaço quase que o dia todo, e por isso que ela vai se adaptar muito bem aqui no local, beleza? Bom, antes de iniciar propriamente o cultivo da muda, falando sobre espaçamento entre uma e outra, para caso você queira fazer um maciço ou uma bordadura, que é o meu caso, eu farei um maciço cultivando diversas mudas. Eu também irei mostrar relação sobre profundidade de cultivo, adubação, podas, irrigação e muito mais. Mas antes de tudo isso, eu irei comentar algumas características botânicas sobre a planta, para que você conheça ela um pouco mais e saiba como manejá-la da maneira mais correta possível, beleza, turma? Sem enrolação, agora bora pro vídeo! Bom, piazada, essa espécie ela é perene e possui uma durabilidade realmente muito notável, ideal para espaços verdes que demandam mínimos cuidados. Contudo, sua taxa de desenvolvimento é moderadamente lenta. Isso significa que ela é uma planta que ela realmente não costuma crescer tão rapidamente como diversas outras plantas que costumamos encontrar por aí. As folhas são muito ornamentais e podem apresentar coloração verde acinzentada e também as variegadas, com as margens de coloração branco-amareladas. As flores brancas são de menor valor decorativo e ela representa uma opção muito tradicional em jardins e é frequentemente elogiada na sabedoria popular como um excelente agente de proteção espiritual, e isso logicamente para os que acreditam. Ela é uma planta ideal para serem plantadas sob sol pleno ou em condições de semi-sombra, tanto em recipientes quanto agrupamentos ou também como delimitações no seu jardim. Ela tolera a períodos de seca, bem como as condições de frio e calor, sem necessidade de solos altamente férteis. É uma planta que praticamente não precisa de podas, apenas deve-se remover as folhas amareladas ou danificadas, como também secas, para manter a planta com boa aparência. Faça isso cortando diretamente na base com uma tesoura limpa e afiada. Se você realizar o corte somente nas pontas onde está seco, essa folha praticamente vai acabar morrendo, não ficando com um aspecto muito bonito. E outra curiosidade muito bacana é que a multiplicação dessa planta pode ser por divisão de touceiras. Dessa maneira, fazendo plantas praticamente que inteiras do zero, utilizando folhas, rizoma e até mesmo raízes. Então fica aí a dica para vocês. Inclusive essas mudas aqui do balde ao meu lado, elas são mudas que estavam em um ponto aqui da chácara. E como eu queria que esse espaço ele ficasse bem fechadinho, lógico, as plantas aqui são pequenas, você pode estar adquirindo plantas grandes nos viveiros, nas casas de jardinagem em geral, mas aqui para economizar, eu simplesmente peguei de um local e trouxe para cá. E de uma única planta você consegue estar fazendo várias outras mudas. Retira ela do solo, um volume grande de terra, leva para um local como por exemplo uma pia ou um balde, e com água você consegue estar dividindo a planta. Até mesmo sem água você consegue, para quem é um pouco mais experiente, para quem já fez esse processo algumas vezes. Mas é muito simples, você vai dividindo a planta sem medo de estragar, porque como eu disse, ela é muito resistente e você consegue fazer várias mudas. E é isso, essas mudas aqui do saquinho foram mudas compradas, e essas mudas aqui de dentro do balde foram mudas retiradas de um local. Eram somente 2 ou 3 plantas e acabaram virando todas essas. Uma cavadeira de jardim simples você consegue estar encontrando em qualquer loja de ferramentas, casa agropecuária, e ela é muito importante para você poder retirar o solo do local e poder adicionar a mistura que eu também vou mostrar nesse vídeo. Ela é uma planta que por si só, se não for uma muda grande, uma muda adulta, por exemplo essas do tamanho que estão, uma simples cova de aproximadamente 10 a 20 centímetros já é o suficiente para o cultivo dela. Então, com uma simples pazinha, essas pazinhas de jardineiro, você consegue estar fazendo o cultivo dela sem problemas. Mas como eu tenho a cavadeira, vai facilitar um pouco mais. Então fica a dica aí para vocês. E como eu havia mencionado, esse daqui é o toco, né, o tronco da árvore que acabou morrendo. Em relação ao espaçamento, mudas desse tamanho, o ideal é que você faça o cultivo com, no máximo, 1 palmo de espaçamento, ou seja, mais ou menos 20 centímetros aí, pois se você espaçar muito mais do que isso, elas vão acabar ficando muito esparsas uma das outras, e realmente ela acaba rebrotando para fazer o fechamento, mas pode demorar um pouco mais do que o normal para fechar todo esse local, esse espaço, beleza?
Para a mistura de cultivo, como eu estou utilizando muitas plantas, farei uso dessa carriola para poder realizar a mistura aqui dentro. Eu recomendo que, se você for fazer um cultivo grande aí na sua casa, na sua propriedade, faça o mesmo. Ou uma carriola ou um balde mesmo já é o suficiente. Mas os itens principais que você vai precisar, lembrando que essa planta não é muito exigente em nutrientes, mas é bom você suplementar para que ela consiga crescer forte e vigorosamente, é estar utilizando uma terra com bastante matéria orgânica, pois ela vai estar ajudando a manter o solo fofo, úmido, e ao longo do tempo ela vai estar disponibilizando os nutrientes para a planta. E o outro item é você estar utilizando um adubo mineral, pode ser o NPK 10-10-10, ele é um dos mais indicados para o cultivo de espada de São Jorge. Caso você tenha esterco, você pode estar sim trocando o adubo pelo esterco, não tem problema nenhum, beleza? A quantidade que eu recomendo para esse tanto de plantas é um copinho plástico desses de churrasco, que vai dar mais ou menos quase 200 gramas, e você preenche e mistura aqui dentro da carriola. A quantidade de terra que eu coloquei nesse balde branco, que possui capacidade para 15 litros, eu coloquei um balde e meio desse, ou seja, 25 litros aí de terra vegetal é o suficiente para realizar o cultivo. E se vocês repararem bem, essa única muda pode proporcionar duas plantas se você fazer a divisão corretamente aqui, dividindo um talo do outro. Isso basicamente é a divisão por touceiras ou divisão por rizoma. Para o plantio não tem segredo, moçada, é bem simples. Você vai adicionar a terra, a mistura que foi feita dentro da cova até atingir mais ou menos metade dela, ou o suficiente para você poder colocar a sua muda dentro, sem que ela fique muito para cima ou muito para baixo em relação ao nível do chão. E se você adquirir uma planta que esteja, por exemplo, em potinhos plásticos, você pode pressionar as laterais, lembrando que o solo tem que estar úmido, você pressiona as laterais e você tira a planta de dentro do pote. Nesse caso que ela está em saquinho plástico, você simplesmente vai rasgar o saquinho, com muito cuidado para não danificar as raízes, e colocar a planta dentro da cova, dessa maneira. Após isso, você adiciona um pouco mais da mistura nas laterais, pressionando bem para que a planta ela fixe no local. Já essas fazem parte das plantas que eu mencionei, que foi feito o transplante, né, fazendo a divisão delas que estavam cultivadas ali no fundo da chácara. Mas essa você toma um pouco mais de cuidado em relação às raízes para não quebrar. Como vocês acompanharam aí, o plantio é bem simples, foi fácil e rápido. E para finalizar, não se esqueça de fazer uma boa rega, uma boa irrigação, para que a planta ela não tenha deficiência hídrica, já que esse momento é o que a planta mais necessita. Lembrando que não se deve encharcar o solo no cultivo da espada de São Jorge, pois isso pode levar a problemas futuros, ok? Bom, piazada, mas o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Já sabe, deixe aquele like para poder apoiar o canal. Também não esqueçam de estar se inscrevendo e compartilhando para amigos e familiares. Dito isso, muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Fiquem com Deus, uma planta muito bacana para você ter aí na sua casa, simples de cultivar, rápido e fácil, beleza? Bom, valeu, falou e fui!